Olá, fiquei devendo dólar ontem, né? Vamos então falar de dólar hoje e dos diversos dólares que nós temos para analisar. Mas rapidinho eu vou mostrar a vocês, primeiro que Bitcoin não não rompeu, mas também não desqualificou o triângulo ascendente. Então continuamos na mesma aqui, ele está testando lá, agora está em cima dessa reta. Se ele vier abaixo dessa, se ele romper essa acumulação para baixo, desconfigura todo esse processo de triângulo, mas ainda vamos ter que ver o teste desse suporte aqui, porque ele pode muito bem vir aqui e transformar isso aqui num retângulo, que continuaria sendo uma acumulação de continuação do movimento anterior. Então vamos ter que esperar no que tange ao S&P, ele está indo de acordo com a análise que fizemos ontem e ele coloca com essa queda de hoje, principalmente com essa abertura em gap, agora está na mínima do dia, estou fazendo esse vídeo meio-dia e 33, mas ele qualifica isso aqui ainda mais como sendo uma acumulação de continuação dessa baixa aqui e está meio que confirmando essa ilha de reversão aqui. Ou seja, ele está confirmando que o mercado que estava subindo teve ou está para ter uma reversão agora mais acentuada, né? O S&P caindo, bem, o Bovespa também está dando uma boa caída hoje, vamos ver como é que fecha, mas está aí reforçando a análise de que está com dificuldade para continuar essa alta dele. Muito bem, então vamos ao dólar agora. Eu tenho uma aba aqui que fala especificamente do dólar e nós temos diversos gráficos, como eu disse no início. O primeiro deles é o gráfico do dólar nominal, que é simplesmente a taxa de câmbio aqui no Brasil, conforme ela é publicada nos jornais. Agora, se a gente vai fazer um gráfico de longo prazo dessa taxa de dólar, eu acho que tem que levar em conta porque veja, quando a taxa de dólar estava lá pelos anos 80, o dólar subia 20% ao mês, então ele estava refletindo a inflação, ele que tem uma inflação infinitamente, porque assim, nos Estados Unidos em 100 anos, 106 anos, 107 anos, tem 2.300% de inflação. No Brasil, em 20 anos, tem um quaquilhão, e é um número que não dá nem para ler, né? Mas na época da inflação, a taxa do dólar ia acompanhando a inflação. O dólar estava meio estável lá, o dólar é o dólar. E o real ia se desvalorizando por conta da inflação, 20%, 30%, chegou a 40% ao mês, né? Então o dólar se desvalorizava. Então se a gente quer ver um gráfico de longo prazo do dólar, nós temos que usar esse outro gráfico aqui, que é o sem inflação. E para tirar a inflação, a gente usa algo que a gente vem fazendo aqui no canal faz muito tempo, que é indexar a taxa de dólar, no caso pelo IGPDI, que mostra a inflação brasileira. Então nós vamos analisar esse gráfico também. Agora depois eu vou mostrar um gráfico que eu nunca mostrei para vocês, que é o gráfico do câmbio real. O câmbio real seria esse gráfico aqui do dólar sem inflação. Tá aqui, ó. Não sei o que aconteceu aqui, que esse cara se moveu. Eu tenho que botar ele para cá. A gente pega esse gráfico sem inflação e tira dele a inflação americana, porque a inflação americana levanta esses preços. Então isso aqui, quando a gente tira a inflação, é o que a gente chama de câmbio real, que o mercado aí de câmbio no Brasil chama de câmbio real. Depois nós temos um outro cara para analisar, que é o futuro perpétuo, que é o gráfico do mercado futuro da Bolsa de Mercadorias, da BMF, né? Da B3 agora, que a gente, na Enfoque, a cada mês, porque o gráfico de dólar é cotado para todos os meses, mas a cada mês vence o mês presente e inicia-se o mês futuro. Então a gente faz um ajuste nesse gráfico, porque o mês presente está aqui por conta de inflação e outros aspectos econômicos, o mês futuro está um pouquinho acima. Então, se a gente só deixar de considerar o mês presente, considerar o mês futuro para atualizar esse gráfico perpétuo, o que acontece é que no dia seguinte o mercado dá um pulo na abertura. Então, como não existe esse pulo, a gente pega
o fator que leva ao fechamento do presente, ao fechamento do futuro, e aplica esse fator na história toda do gráfico. Então a gente pega o gráfico todo e levanta ele um pouquinho. A cada mês a gente faz isso, tá? E portanto esse é um processo artesanal, porque a gente tem que fazer isso quando os dois gráficos, tanto o presente quanto o futuro, estiverem com a maior liquidez possível. Não pode fazer muito perto, muito longe do vencimento, porque muito longe do vencimento, o mês presente tem muita liquidez, o mês futuro tem pouca liquidez. Se a gente fizer isso, então o spread, essa diferença pode estar distorcida. Se a gente esperar muito, por exemplo, para fazer às 11 horas do dia do vencimento, eventualmente o mês presente já perdeu liquidez, o mês futuro está com muita liquidez, esse spread também pode estar desbalanceado. Então a gente faz isso geralmente na véspera ou na abertura do dia, não sei. Tem uma colega nossa que trabalha há 27 anos na Enfoque, que é especialista nesse processo. Então ela, na hora certa, quando ela vê que os mercados estão com a boa liquidez, ela então faz a troca de um mês para outro. E com isso a gente consegue um gráfico perpétuo, que aqui no caso do gráfico da Enfoque, vem desde, vamos ver aqui, ó, tá, não, parâmetros, fica quieto aí, rapaz, parâmetros, e eu vou botar número de barras, total de barras, acho que sim, agora a gente pega isso aqui, bom, sim, pelo jeito é isso que nós temos desde 2003, o mercado futuro de dólar. Então nós vamos analisar esse gráfico também e finalmente nós vamos analisar o dólar index. O dólar index é uma cesta de moedas, na qual as principais moedas são o euro e a libra, né? O euro e a libra tem 60% já do mercado. Depois entra franco suíço, entra a coroa dinamarquesa, enfim, mas mostra o dólar. E como a gente tem falado muito aqui no canal, que eu acho que o dólar vai perder o reinado da moeda padrão mundial, o padrão não vai ser mais o dólar, vai ser uma outra moeda amarelinha aí, que eu já falei várias vezes, né? O TAR do Bitcoin. Então é importante a gente ver o que está acontecendo com o dólar em relação a essa cesta das moedas mais importantes depois do dólar, né? Quem sabe um dia a turma não vai botar no dólar index o TAR do Bitcoin. Bom, então vamos lá. Começando aqui com o dólar nominal. O que está acontecendo no dólar nominal? A coisa mais importante que tem é o seguinte: rompeu esse nível importantíssimo de resistência. Espera aí. Sim. Eu sei a dúvida que você está. Pô, Fausto, mas você eventualmente vai fazer várias análises, cada um pode indicar para cima, outro pode indicar para baixo. Vamos ver se tem uma conjunção de fatores, está todo mundo indicando para o mesmo lado. Porque se realmente tem 3 indicando para um lado, 2 indicando para o outro, você fica mais sem saber, né? Mas eu quero mostrar para vocês as possibilidades de acontecer. Então, se você é, por exemplo, exportador, ou se você é importador, isso é muito importante, né, para cada um de vocês, porque o importador quer saber se compra o dólar agora. Porque se ele vai subir, é melhor comprar o dólar agora, para as importações que ele vai pagar no futuro. E o exportador quer saber se vende o dólar agora. Se o dólar vai cair, tem que vender agora. Se o dólar vai subir, tem que segurar, né? Então isso é muito importante para quem está na área. São milhares, centenas de milhares de empresas que lidam com dólar no Brasil. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode extrair desse processo aqui nessa análise mais ampliada que eu estou fazendo do dólar hoje. Geralmente eu venho aqui nessa aba aqui e nessa aba tem só o dólar nominal, né? Essa aba que eu chamo de aba de mercado. Mas vamos lá, então começando aqui, o mais importante é que o mercado rompeu esse nível importantíssimo aqui de resistência, que é esse 4,20, 4,30. Por quê? Mostrei para vocês, isso aqui foi esse topo espetacular lá do medo do Lula, lá em 2002, antes do Lula ser eleito, né? Depois disso o mercado caiu 60%, quase 61%. Isso aqui é 2008, a alta do dólar em 2008. Vejam que por que o dólar sobe em 2008? Isso é bom a gente começar a se familiarizar. O dólar sobe em 2008 porque quando os caras ficam, como diríamos, tem os termos não politicamente corretos, né? Quando os caras ficam com medinho, tá? Eles, saem fora
dos ativos dos lugares onde eles estão investindo com mais risco. Por exemplo, os países emergentes. Por exemplo, o Brasil. Para sair fora do Brasil, o que ele tem que fazer? Tem que vender ação no Brasil, comprar dólar e mandar para fora. Então é um monte de gente, bilhões de dólares sendo comprados, bilhões de reais comprando dólar mais ou menos na mesma hora. Não precisa dizer o que faz com a taxa, sobe pra caramba. Aí o Banco Central precisa ver se vai deixar, se vai segurar, porque também tem implicação. Se o dólar sobe, pô, acaba chegando na prateleira do supermercado, traz inflação, isso traz uma série de outros problemas. Então, mas basicamente é o tal do flight for quality, que é uma palavra muito manjada aí, já falei muitas vezes aqui no canal, é o voo para a qualidade. O pessoal sai dos ativos de risco e vai para os ativos de menor risco. Como o dólar ainda é o rei, não é? Tudo se baseia em dólar, ainda está sendo ameaçado de todo lado, o cerco está se fechando, o yuan está aí, dizem as más ou as boas ou as línguas fofoqueiras, que ele está para decretar a qualquer hora dessa que a moeda dele vai ser backed by gold, vai ser lastreada em ouro, no sentido que você tem um yuan, você vai lá no banco e troca por ouro. Como era o dólar antigamente, né? Até que a turma começou a trocar muito, o Nixon falou, opa, pera aí, pô, de repente, que isso? Vocês vão querer saber quanto nós temos de dólar aqui, se nós temos suficiente para trocar todo o dólar em circulação ou não? Não, vamos fazer o seguinte, temporariamente, que já dura desde 1971, agora o dólar não é mais backed by nada, ele não é mais garantido por nada, la garantia sou eu. Nixon, la garantia sou eu e o Banco Central americano. Isso é que garante o dólar de 1971 para cá, né? Mas ele ainda é, né, a moeda dominante. Então, se o S&P cai, a turma vai ficar com medinho e sim, vai haver o flight for quality e o dólar vai subir. Vocês sabem o que eu acho do S&P, eu acho que ele vai de espinguelar, tá certo? E acontecendo isso, vai ter outro flight for quality. Que mais? Um outro aspecto é que o mercado do S&P desmontando os ativos de maneira geral, todos os ativos, 99% dos ativos, à exceção de alguns que são considerados como reserva de valor, como por exemplo o ouro, como por exemplo o Bitcoin, né? Eu mostrei para vocês no vídeo de ontem que o Max Keiser falou no Keiser Report que ele acha que a única coisa que o pobre americano tem para fazer não é fazer demonstração, não é fazer protesto, não é derrubar estátua nem nada. Ele tem que comprar ouro e comprar Bitcoin. É isso que ele tem que fazer para se proteger. O maior protesto que ele pode fazer é esse, tá certo? Então, mas num primeiro momento, fora esses dois, e por isso que eu acho que muita gente tem me perguntado, tem dito nos comentários que o S&P está atrelado ao Bitcoin. Mais ou menos, né? Se você for ver o histórico aí, não é tanto assim. Recentemente, sim, teve aí algumas coincidências, eu acho. Por quê? Porque o Bitcoin no início foi considerado como commodity. Mas agora está todo mundo dentro de Bitcoin. E até essa é uma razão. O mainstream, que é Wall Street, a turma aí da velha guarda, velha guarda sou eu, a turma da economia tradicional está dentro do Bitcoin. Os bancos tudo estão comprando Bitcoin, se você não sabe. Ontem falei, o PayPal anunciou que, não anunciou, mas tem rumores aí de gente que sabe das coisas, que ele vai botar Bitcoin para dentro, porque os concorrentes dele estão botando e estão faturando uma grana com Bitcoin. Então o cara tem que dar o tiro no pé, ele mesmo tem que dar o tiro no pé dele, porque senão o outro vem e dá o tiro no pé, disruptura ele mesmo. Ele tem que ele próprio se disrupturizar. Então esses caras estão tudo em Bitcoin. Então, como o pessoal de Wall Street está em Bitcoin, eu acho que eles veem Bitcoin numa hora que eles precisam fazer caixa para pagar. Por exemplo, estou falando dos fundos de investimento, a turma do dinheiro grosso. Mas não é assim que nem essa turma da baleia que a gente fala. É tudo do dinheiro de bilhões, de centenas de bilhões. A turma que tem sob administração, talvez o market cap de Bitcoin, sabe? É o dinheiro grosso mesmo, né? O dinheiro que manda no mundo e tudo mais. Então, esse pessoal tem fundos e eventualmente o S&P começa a cair, a turma começa a sacar a cota de fundo e o cara tem que vender ação, tem que vender o que tem para arrumar grana para pagar os caras. Por aí, eu estou
fazendo a coisa um pouco generalizada, mas isso dá uma ideia, né? Isso na verdade é um comportamento macro que acontece, mas acontece de que eles têm que vender ativos e vendem ativos no Brasil, vendem ativos nos mercados emergentes e compram dólares para isso, tá? Muito bem. Então, no mercado do Brasil também, o que acontece é que, como nós dependemos muito das commodities, então, se as commodities sobem, mas como é que a gente sabe se a commodity sobe ou cai? Olha, tem um índice de commodities, tem um ETF de commodities, você pode acompanhar esses gráficos, né? E eu até tenho aqui, que a gente podia até dar uma... tudo é porque isso tudo é porque o vídeo hoje ia ser rápido, né? Mas vamos lá, olha, esse aqui é o índice do Commodity Research Bureau, que eu estou usando concorrente aqui para mostrar para vocês. Ele começou a subir aqui a partir de abril, 21 de abril, quando o S&P começou a subir. No início, no mês de março, olha o que aconteceu, o cara cai, commodities cai, por quê? Porque commodities é considerado como um ativo. Então o cara quando cai o S&P, como eu digo, vende tudo, vende ação, vende commodity, vende a posição que os caras têm em commodities, vende tudo. Então os ativos todos são percebidos como valores que vão ter menos procura. A oferta continua a mesma, porque o S&P caindo ele indica a possibilidade de recessão. Quando tem recessão, você compra menos tudo. O cara que ia comprar artigos de luxo, por exemplo, cacau cai, cacau é um artigo de luxo, para fazer chocolate, que é um artigo de luxo, vai ter muito menos procura, cai. Então cai o ferro, porque vai ter menos construção, cai as commodities de uma maneira geral. Café é um artigo de luxo. Eu, quando estava em Londres em 1977, eu falei de café, eu nunca mais me esqueço. A pessoa falou, pô, eu não posso I can't afford drinking coffee, porque o café estava numa alta naquela época e, pô, o cara não podia se dar o luxo de comprar café. Bem, então o que está acontecendo com o índice das commodities? Ó, vocês veem que desde março, né, ele aqui, carnaval, tá, brum, despencou. Aí ele começou a subir um pouco por conta dessa alta do S&P, mas hoje o S&P caindo, ele já está também embicando para baixo aqui. Se a gente traçar uma retinha aqui, a gente vai ver que está rompendo essa retinha aí, aparentemente, né? Então, mais uma razão que a gente... quer dizer, na verdade, é mais um item na conta do... O dólar vai subir. Por quê? Porque as commodities caindo, o Brasil sendo um grande exportador de commodity, as commodities caindo, a tendência é que o exportador de commodities, ele vê o preço da commodity dele caindo, ele segure mais para vender. E de qualquer maneira, a commodity caindo, ele vai ter um valor menor para vender. A commodity cai, ele vai vender mais barato, ele tem menos dólar para vender no mercado, porque uma das coisas que segura o dólar é justamente o importador, vende pra caramba, o preço das commodities sobe pra caramba, ele tem muito dólar para transformar em real. Então é pressão na venda do dólar. Então se as commodities estão caindo, essa pressão diminui. Então mais um fator, né? Bom, eu já estou dando uma dica aí do que eu acho que vai acontecer com o dólar. No longo prazo, como eu falei, eu acho que o longo prazo que não dá para a gente saber qual é, né? Porque isso tem muita variável envolvida, a eleição americana, como é que dá para a gente fazer o algoritmo aqui para botar a eleição americana dentro do processo, né? Mas no longo prazo, já falei várias vezes, eu acho que o dólar perde a condição, perde a realeza, porque eu acho que vem inflação aí, aí o dólar cai, tá? Cai e vai cair para todo mundo, porque o dólar hoje é um bastião, quer dizer, se ele começa a perder valor, começa a ter inflação lá, não significa necessariamente que no Brasil vai ter inflação, que na Europa vai ter inflação. Eu acho que vai também na Europa, mas não significa necessariamente que o Brasil vai ter inflação. Talvez o Brasil saia beneficiado, porque, pô, nós temos commodities, né? E as commodities são as commodities, né? A turma vai comer pro resto da vida, vai ter que comer.
Mas enfim, então, mas num primeiro instante, eu acho sim que a chance do dólar subir é muito grande. Vamos ver por quê. Já dei uma dica aí. Quem já está com pressa pode cair fora, né? Então vamos lá. Valor nominal. Muito bem. Valor nominal, o dólar rompeu essa monstro dessa resistência aqui. Pô, nós estamos falando de uma resistência de 18 anos. Tem ponto no gráfico 18 anos atrás. Depois tem ponto no gráfico 5 anos atrás. E de repente o cara rompe essa resistência. O que aconteceu justamente quando, vamos ver quando que rompeu isso aqui. Rompeu em fevereiro, um pouquinho antes do Covid, né? Aqui no final de fevereiro ele já tinha rompido esse troço, entrou o Covid aí que juntou a fome com a vontade de comer, e esse rally que aconteceu aqui foi por conta do Covid. Bom, nesse processo aqui eu quero mostrar a vocês que essa correção que aconteceu aqui foi uma correção, se a gente puser Fibonacci a partir daqui de quando ele começou a subir, foi uma correção de 50%, tá? Ou seja, esse processo aqui de queda está dentro dos conformes de ter sido apenas uma correção na tendência de alta, tá? Está perfeitamente dentro dos conformes. Só que nesse caso, esse aqui teria sido um movimento impulsivo e nós estaremos vendo agora, estaremos observando um segundo movimento impulsivo, tá? Um segundo movimento impulsivo. E isso poderia muito bem ser a onda 3, porque olha, nós já tivemos essa onda aqui, depois tivemos uma monstra de uma acumulação, depois tivemos essa outra onda aqui, e agora quem sabe nós estamos tendo uma outra onda de alta. Essa outra onda de alta, para onde a gente pode projetar? Bem, se a gente der um zoom e for ainda mais para trás, olha, a gente pode ver na verdade que nós tivemos uma outra, eu tinha mostrado essa onda aqui para vocês, mas na verdade eu queria mostrar essa onda aqui. Essa onda toda aqui de alta começou em 2011, foi claramente até 2015. Então, eventualmente, o mercado tendo rompido essa resistência aqui, a gente pode fazer o que o americano chama de projeção swing, você pega essa amplitude aqui e projeta para cima a partir do fundo aqui, que vem dar aqui nos 8 e pedrada. Aí você fala, você tá louco, cara. Você bebeu. 8,50. Pois é, eu acho que não, porque tem outras coisas que levam ao mesmo nível. Então, bem, isso aqui, como eu disse a vocês, é o gráfico nominal. Agora, a gente vai para o gráfico, alfabética, nominal, agora sim, nós vamos para o gráfico sem inflação. Pô, quando você tira a inflação desse processo aqui, olha o que acontece, ó. Esse cara aqui está no mesmo nível tá na mesma taxa, era a mesma taxa do dólar, né? 4, pô, no Lula. Pô, mas isso aqui é 18 anos atrás. Então, esse nível aí chega para o nível que é esse último que aconteceu agora em 2018, fala, ô meu, peraí, eu valho muito mais que você, porque com esses 4 dólares comprava muito mais 18 anos atrás do que você compra hoje, tá certo? Em reais, né? Por causa da inflação brasileira em reais. Então, é natural a gente imaginar que esse valor valha muito mais do que esse. E por isso mesmo que a gente vai para esse outro gráfico aqui. E aí você vê que 2003, pô, valia muito mais realmente do que esse valor aqui, ó. Ele valia... E aí a gente está pegando uma parte maior da inflação aqui, né? Mas ele valia mais de 10, ele valia 13 reais, tá? Muito bem. Bom, então isso é uma consideração, né? Quando a gente olha esse gráfico, você vê que o mercado, R$8, ele não está chegando nem nesse topo aqui deflacionado, né, do Lula, que em outubro de 2008. Ele está muito aquém desse nível. Mas o que chama mais atenção, que é muito importante a gente observar agora, é que nós estamos aí com o gráfico deflacionado, nós estamos num outro nível muitíssimo importante de inflação. E foi sentido aqui em 1990, depois foi sentido aqui durante esse período em que nós tivemos taxas de juros administradas. O dólar era igual ao real, isso aqui não oscilou, estão vendo? Esse período aí é esse período aqui, ó.
que você tinha inflação e o dólar só ia acompanhando a inflação. Ora, quando a gente tira a inflação, ele tende de 95 a 98, tá vendo? Quando a gente tira a inflação, ele tende a se estabilizar aqui de 95 até 98. Depois, em 99, nós tivemos uma grande maxi desvalorização, mas enfim, o que esse gráfico está mostrando para a gente é que nós estamos numa baita de uma resistência. Foi dada também por esse topo que aconteceu em 2015, né? Com os processos políticos no Brasil. E agora o mercado chegou um pouquinho mais acima. Ele voltou a sentir esse nível aqui nos R$6. Mas esse nível é tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. E o que vai acontecer com esse nível? Olha, boa pergunta, mas o que vai acontecer é que ele vai estar testando isso daqui, e eu acho que as chances, como eu já disse para vocês, as chances são boas que ele rompa isso por conta do Flight for Quality, que eu estou esperando acontecer a qualquer momento. Então, acontecendo o Flight for Quality, eu acho que sim, ele deve romper esse nível. E rompendo esse nível, o que a gente tem? Olha, você tem o que eu acho que eu até já fiz aqui, que é pegar esse cara aqui, só que eu apaguei o outro. Você tem esse primeiro movimento de alta aqui, que também é o processo de projeção swing, que o americano chama, né? O swing é esse swing que ele faz aqui. Ele faz um primeiro movimento, depois corrige, depois parte para um segundo movimento, tá? Então, nesse primeiro movimento ele teve essa amplitude aí. Esse gráfico está em escala log, logicamente, vocês sabem que eu só uso escala log, né? E aqui com o gráfico deflacionado, deixa eu deixar esse cara aqui para saberem de onde eu tirei ele. Tem que apertar o Ctrl aqui no terminal de foco. Pô, cara, é exatamente o mesmo nível que eu faço na projeção do gráfico nominal. É exatamente ali nos 8,40, 8,50, 8,60. Esse aqui, por acaso, é 8,70 aí. Isso aqui é a mesma coisa. Se for para 8,40, 8,50 ou 8, dá praticamente na mesma, né? A gente não tem precisão milimétrica aqui, mas é muita coincidência que os dois gráficos estão mostrando que a possibilidade do dólar chegar lá é real. E nos dois a gente está vendo aí, bom, nesse aqui que é o deflacionado, tirando a inflação, a gente está vendo que ele vai ter uma resistência muito grande. E o fato dele ter essa resistência muito grande pode implicar que ele fique aí se arrastando mais algum tempo. Vai depender, como eu já falei várias vezes aqui, do que vai acontecer no S&P e especificamente o que está acontecendo nas eleições americanas, tá? Eu lembro vocês que se a economia não vai bem, o cara não se reelege, tá? Como aconteceu com o partido não se reelege, né? No caso da última, antes do Trump foi o Obama, e o Obama ganhou do Partido Democrata, aliás, do Partido Republicano, que era o Bush, porque a economia não ia bem, né? O Bush não conseguiu eleger o seu substituto, né? Mas enfim, tá certo isso? Tá certo. O Bush não elegeu seu substituto e pronto. Então, de volta aqui ao gráfico, vamos ver o próximo gráfico agora. Bom, desse gráfico a gente tem que ficar de olho no 6, né? Rompeu o 6, é por aí que a coisa vai, né? Outro aspecto também é que a gente vê que como ele está num nível muito importante, porque também está na parte de cima desse canal de baixa aqui, né? Por que esse canal é de baixa? Ora, porque o dólar também vai perdendo valor na medida que ele vai passando o tempo, tá? Como isso aqui é a taxa de dólar, sem inflação, mas é a taxa de dólar. Então, o próximo gráfico agora é a gente tirando a inflação, devolvendo a inflação para o dólar, fazendo o que o mercado, como eu disse para vocês, chama de câmbio real. Então, olha, nesse gráfico aqui, a gente vê que esse período aqui de 2001 está muito acima desse período atual, né? E esse período de 85 também está acima. Enquanto que nesse próximo gráfico aqui, que é o câmbio real, a gente vê que, olha, 85 e esse nível aqui estão mais ou menos no mesmo nível, né? E aqui a gente vê que também o mercado está num nível muito importante, mas já teria rompido essa resistência.
Ele teria rompido essa resistência, fez um pullback para resistência e aparentemente está partindo para cima. Essa é uma baita de uma resistência que virou suporte agora, porque o mercado já está acima dela, tá? E uma coisa importante também é que eu tracei Fibonacci aqui dessa queda que aconteceu desde 2002 até 2011 e a gente vê que o mercado, vejam só, isso aqui é ponto 382, né? Dessa queda aqui, a ação foi essa queda, reação aqui seria 3.382, aqui seria ponto 5 e aqui em cima seria o ponto 618, tá? Então o mercado corrigiu o ponto 618 e se ele romper isso aqui já não é mais uma reação dessa baixa, isso aqui passa a ser uma reversão, e aí a chance que o mercado vá lá em cima é a mesma coisa, né? E aqui em cima a resistência está, adivinha onde? Está muito próximo daquela projeção também, ó. Aqui está os 8,60, tá vendo? 8,60, 8... quando na verdade o topo anterior é um pouco acima, 9,20, mas é tudo mais ou menos ali na mesma região, né? Muito bem, então, como vocês veem, mais um cara que está indicando alta do dólar aí, né? E agora eu quero mostrar para vocês também o futuro perpétuo. O futuro perpétuo que a gente traz desde lá de 2003, também você vê que o mercado está testando um nível importante para caramba. Você vê que o nível é muito importante. O futuro, de certa maneira, coincide com o gráfico aqui sem inflação, né? Porque ele, de certa maneira, ele tira a inflação. Como a gente vai pegando os meses futuros, eles já vão descontando a inflação, porque a cotação deles já desconta a inflação, né? Aliás, já considera a inflação, então não há que se tirar a inflação. Mas a gente vê que esse nível de 6 é muito importante também e o mercado está testando aí. Uma implicação disso é que pode sim ser muito bem que ele fique bastante tempo aí ainda para romper esse 6. Mas quando romper, eu acho que vai estar dando uma baita de uma indicação de alta. Então, só para a gente ver como tem campo para o mercado subir, principalmente se ele romper esse 6, né? Rompendo esse 6, olha, ele está rompendo aqui também a resistência que vem lá de 2008, tá? Muito importante também. Finalmente a gente vai aqui para o dólar index, onde a gente vê o dólar. Vejam só o que aconteceu a partir de... Bom, historicamente, desde 2011 o dólar vem subindo, tá? O dólar costuma subir quando as taxas de juros sobem, quando as taxas de juros caem, ele tende a cair, mas isso é uma equação bastante complexa. Uma coisa que eu acho interessante a gente observar é que ele está no meio aqui, ou seja, ele está equilibrado, e quando ele está equilibrado, eu entendo que ele está pronto para partir para uma das direções. A gente tem que saber para qual direção ele vai, né? Porque o mercado, veja bem, ele está num nível... E aí surge um conjunto de fatores fundamentais, faz ele, por exemplo, subir, ele acaba subindo, sobe muito, geralmente, não, toda vez ele sobe muito mais do que deve, aí cai mais do que deve também. Então é como uma balança de pratos, né? Você põe 1 quilo aqui, ele fica assim, tá? Aliás, você põe 1 quilo aqui nessa mão aqui, ele fica assim. Aí você põe 1 quilo nessa outra mão aqui, ele não faz isso e para, né? Ele faz isso e até se equilibrar no meio. Depois ele fica esperando um novo conjunto de fatores fundamentais para fazer uma nova movimentação, que é exatamente o que eu acho que está acontecendo aqui com o dólar index. Num primeiro instante, eu acho que ele tende a subir, por conta do Flight for Quality, tá? Mas depois, mais para frente, eu acho que ele tende a cair, né? Então, eu acho que também leve-se em conta que ele está aqui nesse nível importante dessa reta suporte de longo prazo que já vem desde 2011. Então, é isso aí. Eu acho que isso aqui também está mostrando que as chances que ele suba são boas, né? É porque ele nem chegou perto da reta. Aliás, a gente pode dar uma melhorada nessa reta aqui, encostar ele no corpo real, nesse último corpo real aqui, mantém a reta e pronto. E
Então é isso, eu acho que encostou na reta suporte, teve uma reação, teve uma queda aqui, mas já está tendo essa reversão aí. Isso aqui cheira muito uma A, B e C, ou seja, uma correção desse movimento de alta que começou em março. Começou em março porque Flight for Quality. Aí o mercado recuperou tudo e agora eu acho que tem grandes chances de já estarmos vendo o topo já termos visto o topo do S&P. Vocês estão acostumados a ver o assobio aqui de família me chamando para o rango de noite. Hoje é de dia e eu tô com fome. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado dessa análise essa análise mais ampla que a gente fez do dólar. E se você ainda não é assinante do canal, por favor, assine o canal. Se você quiser nos ajudar, fale para os seus amigos que a gente fala de análise técnica, essa análise técnica simples aqui. E se você tiver interesse nos nossos produtos, está tudo listado aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau!